Fala nerds, estou de volta, cara, e hoje eu vou contar pra vocês de um crossover insano, cara, incrível que apareceu nos quadrinhos do Invencível, Mark Grayson se encontrando com o próprio Homem-Aranha. Pois é, essa história aí foi publicada pela Marvel Comics, né, um crossover, uma parceria das editoras. Bom, se você não conhece a história principal ali de Invencível, tá saindo a série agora na Prime Video, e eu também já fiz vários vídeos aí sobre a história completa, resumindo do Homem-Man, do Invencível, de vários personagens lá, cara, a árvore genealógica do Invencível também, inclusive tá no card aqui em cima. Procura ali depois pra tu entender certinho. Bom, essa história, ela se passa durante a edição 33 dos quadrinhos do próprio Invencível e conta como os dois super-heróis se conheceram e se juntaram, né? Bom, eu vou narrar essa história aqui pra vocês no vídeo de hoje, cara. Se vocês quiserem mais histórias narradas, comenta aqui embaixo que eu vou trazer. Eu vou trazer muito mais vídeos aí pra vocês, então não perde, cara. Se inscreve no canal e deixa o like aí pra tu ficar ligado nos próximos vídeos e me apoiar também. Tudo ok. Lembrando que eu sei que esse vídeo não tem nada a ver com Flash e com Batman, apesar de estar com esse traje aqui. É porque, mano, eu tava ali quentinho, bonitinho com essa roupa, falei, vou gravar um vídeo. Eu vim e nem troquei de roupa, beleza? Então me perdoem por não estar trajado de Invencível ou de Homem-Aranha. É claro. É claro. De Invencível nem tem um traje, né? Alguém podia me mandar aí uma blusa do Invencível, né? Mas bem, sem mais enrolação, bora pro nosso vídeo de hoje. Tudo começa quando o próprio Homem-Aranha estava lutando contra o Dr. Octopus. Durante a luta, algo estranho acontece, e o que parece ser um portal dimensional se abre no beco em que os dois estão lutando. A luta já está em progresso quando a história começa, e o Homem-Aranha tem a vantagem. Ele joga teias na cara do vilão, né? Mas um dos braços mecânicos do Dr. Octopus surpreende o Homem-Aranha por trás, e o vilão então prende o Homem-Aranha na parede. Enquanto isso, aquele portal que eu mencionei vai ficando cada vez maior, até que dele sai o Invencível, que derruba o Dr. Octopus, salvando assim o Homem-Aranha. O Peter logo vai checar o que aconteceu, e ele então percebe o Mark caído no chão. Nessa época, o Nova, um outro herói da Marvel, cara, tinha passado por uma repaginada no uniforme. Então, o Homem-Aranha, ele pensou que esse personagem caído no chão, que o Invencível, era na verdade o Nova da Marvel. Aí o Invencível acorda, diz pro Homem-Aranha que ele não é dessa dimensão, e que ele não queria atacar o Octopus, ele nem sabe quem que é o Dr. Octopus, e ele até ficou preocupado se ele acabou matando o Dr. Octopus. O Homem-Aranha então diz que o Octopus é um vilão, e que estava tentando matar o Homem-Aranha, mas apesar dele estar ali inconsciente, ele vai ficar bem. O Mark, aliviado, pergunta pro Peter se o vilão é perigoso, né, se o Dr. Octopus é perigoso. Nisso o Dr. Octopus, cara, se sente menosprezado, e então ataca os dois, e joga o Mark pra dentro de um prédio, e com um enorme buraco na parede, perguntando também quem é o Invencível. Por que ele é tão ingênuo ao perguntar se ele é perigoso? Afinal, ele é o Dr. Octopus, ele é muito perigoso, né? Isso ele pensando no caso. O Homem-Aranha então aproveita e chuta o Dr. Octopus pra dentro do mesmo prédio, quando de repente o Dr. Octopus é jogado pra fora com uma força incrível, e o Invencível sai dos escombros do prédio, dizendo que o Otto ficará sem machucar ninguém por muito tempo. Quando os heróis começam a conversar, a polícia chega no local e aborda os dois. Então o Homem-Aranha pede pro Invencível os tirar de lá antes que a polícia atirassem neles. Mark então pega o Peter Parker e sai voando. Ambos descem em um prédio, e o Peter diz pro Mark que ele poderia ter matado o Dr. Octopus. O Mark então se desculpa e começa a chorar de preocupações. E ele explica pro Peter Parker que ele não é daquela dimensão, mas ele estava lutando contra um cara chamado Langston Levy, que tinha o poder de criar portais dimensionais, e ele jogou o Mark ali enquanto fazia sua mãe de refém. Peter então pergunta pro Mark quem que é ele, e o Mark conta a sua história pro Peter, né? Eu já fiz um vídeo da história do Invencível, que o vídeo vai estar aqui no card, se você quiser saber qual é essa história completa que ele contou pro Peter. Depois de explicar pro Homem-Aranha que ele era filho do maior herói da Terra, que acabou depois virando um vilão, ele explica como a sua mãe ficou muito abalada com seu pai se tornando do mal, e que o Langston Levy apareceu nesse momento complicado da vida dele e juntou ali algumas informações e fez a família do Mark de refém, enquanto o Mark estava fora de casa. Quando o Mark chegou, o Langston Levy jogou o Mark em outras dimensões com a intenção de cansá-lo e assim no final poder matá-lo. O medo do Mark é que o Langston Levy descubra que ele é indestrutível, e então pare de tentar machucar o Mark fisicamente e o machuque machucando a própria mãe do Mark.
O Homem-Aranha então conforta o Mark e diz que sabe como é se sentir ameaçado e sabe muito bem como é perder uma família, né, um familiar próximo. O Mark fica aliviado em saber disso, mas estranha o porquê do Homem-Aranha confiar tão rápido nele. O Homem-Aranha então diz que quando o Invencível chegou ali, ele ficou preocupado se ele mesmo tinha matado o Dr. Octopus. E ele falou que os vilões não têm esse tipo de lógica e preocupação. E que se o Mark pensou desse jeito, então o Mark era um herói, era uma pessoa do bem. Por isso então o Homem-Aranha diz que confia no Mark. E ele diz pra ele que o seu nome é Homem-Aranha. O Mark acha engraçado, porque Homem-Aranha pra ele é um nome bem preguiçoso e fácil de pensar. Já que o Peter tem poderes de uma aranha, se chamar Homem-Aranha é muito fácil. Ele até faz uma brincadeira ali, falando que se uma pessoa tem super poderes, super força, pode voar, etc., essa pessoa não pode se chamar de Superman, porque também é muito fácil. Aí depois o Peter diz que ele gosta de Homem-Aranha e que é um nome que acabou pegando, né? O Invencível então pergunta, já que ele está ali nessa realidade, tem algo que ele poderia fazer para ajudar o Homem-Aranha nesses tempos? Então Peter fala que eles podem rastrear o Dr. Octopus antes dele aparecer de novo. O Mark concorda e o Peter fala que vai os levar até a Torre dos Vingadores. O Mark pergunta então quem são os Vingadores? E o Peter fala que são os grandes heróis daquela dimensão. E que lá tem várias equipes como o Quarteto Fantástico, os X-Men, mas que os Vingadores são os reais protetores. O Mark fica surpreso de ver que o Homem-Aranha faz parte desses pesos pesados, né, dessas grandes equipes. Quando eles chegam na torre, eles são abordados pela Tia May, né, a tia do Peter, que logo vai abraçar o Peter e pede para ele tirar aquela máscara assustadora de Homem-Aranha. O Peter se assusta e pede para que a Tia May seja mais discreta com os estranhos. O Mark dá uma risada e diz que está tudo bem. Ele é de uma outra dimensão e nem vai ter tempo de dizer a identidade secreta do Peter para alguém, né? O que é verdade. Então Mark tira sua máscara e se apresenta como Mark Grayson. O Peter tira a sua e se apresenta como Peter Parker. E a Tia May, cara, questiona o Peter o porquê ele não tem um uniforme normal e menos assustador como o do Invencível. E o Peter diz que é para dar medo nos vilões e nos lutadores de luta livre, ou quase isso. E é justamente nessa hora que chega a Mary Jane e pergunta se ela e o Peter vão conseguir ver o filme que eles tinham programados para aquela noite. O Peter se faz de confuso e a Mary Jane diz que o convidado colorido faz parecer que eles vão precisar cancelar esse encontro. E então Peter pede desculpas a Mary Jane. O Mark fica impressionado com a Tia May e com a Mary Jane e pergunta pro Peter quem que é a velhinha legal e a garota super gata. O Peter diz que são a tia e a esposa dele e que elas não são Vingadoras, mas também vivem ali. Mark diz que o Peter deu sorte grande de se casar com a Mary Jane. O Peter fica até espantado em perceber que o Mark não ficou assustado ao saber disso. E o Mark diz que o Peter é um cara legal, atlético e ok. E aí o Homem-Aranha fica lisonjeado e fala que o Invencível é o seu novo herói preferido. Mark pergunta se elas não são Vingadores, aonde estão os Vingadores? E então o Peter diz ali na cara do Mark o seguinte: estão atrás de você. O Invencível vê então todos os Vingadores, cara, o Capitão América, Wolverine, o Sentinela, a Mulher-Aranha, Luke Cage, o Homem de Ferro, e ele então começa a tentar adivinhar os seus nomes, né, como Homem-Garra, se referindo ao Wolverine, Homem-Robô, falando do Homem de Ferro, Homem-Bandeira, falando do Capitão América, e por aí vai, cara. É um momento bem engraçado desse quadrinho. O Peter fica com muita vergonha e pensa que talvez o nome dele realmente seja ruim. Capitão América fica bravo com o Homem-Aranha por ele ter levado alguém pra Torre dos Vingadores. E o Peter explica quem é o Invencível e como eles se conheceram, né? E que ele é um herói de uma outra dimensão e que agora estão caçando o Dr. Octopus. E aí o Capitão América fica meio confuso. Nesse momento o Homem de Ferro diz que o rádio da polícia disse que encontraram algo com patas de aranha perto do porto. E então o capitão pergunta se o Peter Parker precisa de ajuda. E o Peter diz que pode limpar a sua própria bagunça, né? E que os Vingadores podem esperar pelos problemas cósmicos. Então ele sai com o Invencível. O Homem de Ferro até fala pro Capitão América que da forma que o Homem-Aranha fala, parece que eles lutam todo dia contra o Galactus ou contra o Thanos. E aí o Steve Rogers diz que a definição do Peter para coisas cósmicas é muito abrangente. O Homem-Aranha e o Invencível então partem para o porto e o Mark diz que pode levá-los mais rápido até lá. O Peter então se solta e faz um colete de aranha e pede pro Invencível o pegar no ar pelo colete, né, e levar eles até o porto. Chegando lá, o Dr. Octopus está atacando civis e quando o Homem-Aranha
Homem-Aranha aparece com o Invencível, ele diz aos dois que ele estava tentando fazer bagunça suficiente para chamar a atenção deles para matá-los. O Invencível então avança no Dr. Octopus e o joga no mar. Enquanto isso, o Homem-Aranha pede para os policiais não atirarem neles, pelas costas, enquanto estão lutando contra o vilão. Quando Peter vai pular na água para ajudar, o Dr. Octopus sai voando com força da água, depois de ter apanhado. O Homem-Aranha pede pro Invencível de novo bater no Dr. Octopus devagar, porque ele não quer matar o vilão. O Mark diz que ele mal consegue acertar o Dr. Octopus sem os braços mecânicos entrarem na frente dele. Enquanto eles conversam, o Otto Octavius, aproveita para socar o Invencível, enquanto o Homem-Aranha se esquiva dos braços e joga teia na cara do Dr. Octopus. O Invencível então destrói os braços do Doutor, que fica caído no chão. Depois que eles vencem, o Homem-Aranha então pergunta se não tem como o Invencível ficar um pouquinho mais de tempo aqui nessa dimensão, para eles caçarem outros vilões juntos, tipo o Electro ou o Homem-Areia. Mas nesse momento, o portal dimensional se abre de novo lá atrás deles. O Mark diz que ele precisa ir logo para casa e que se ele pegasse um impulso, talvez ele pegasse o seu vilão desprevenido antes dele perceber, que ele saiu pelo portal. O Invencível então agradece o Homem-Aranha pelo tempo que eles passaram juntos e o Homem-Aranha deseja sorte a ele com o seu vilão, e a sua realidade. O Mark até brinca, dizendo que agora que ele se acostumou, Homem-Aranha até que parece um nome legal. Quando o Mark sai voando em direção ao portal, o Homem-Aranha percebe que pode ir com ele e gruda suas teias nas costas do Invencível e diz que pode ir junto para a dimensão do Mark para ajudá-lo a combater, o seu vilão. Porém o portal se fecha rápido demais e o Homem-Aranha, acaba ficando para trás, a teia se partiu. Peter então percebe que ele poderia ficar preso em uma outra dimensão para sempre se algo desse errado, e então decide voltar para casa para ver o seu filme com a Mary Jane e continuar sua história aqui no universo da Marvel. Bom, é isso aí, espero que tenham curtido essa história diferente. Querem ver mais histórias assim diferentes, Comenta aqui embaixo que história você quer que eu traga, que saga você quer que eu traga, que eu vou trazer para vocês. Falou, valeu, se inscreve, deixa o like, fui!